Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Um erro injustificável de Davi lhe deu a oportunidade de acertar como pai. Vamos procurar entender isto. Davi era rei, um rei que veio lá de baixo, um menino pobre que passou por lutas desde a sua infância, dificuldades, mas que amou a Deus. O Senhor fez uma aliança com ele e ele passou por muitas dificuldades, foi perseguido, caçado, riscos de vida continuamente, escapou da morte por milagres em várias situações, até que por fim se tornou líder de um bando. Depois esse bando aumentou, ele se tornou líder de uma cidade, a Ziclag, que estava com os filisteus naquela época. Dali ele passou a ser um reizinho de um estado, como se fosse um governador da Judéia, rei sobre Judá, e reconhecido pelas bênçãos de Deus sobre aquela região. Ele foi reconhecido por todo o país, se tornou rei de um país arrasado e que começou a progredir e prosperar até que ele se tornou um rei glorioso. Mas Davi se deu a uma liberdade que era comum naquela época. Pessoas ricas e principalmente reis podiam ter várias mulheres, e Davi se deu a essa liberdade, o que custou caro para ele. Davi teve várias mulheres e nenhuma família. Isso foi triste, muito ruim para ele. Os filhos reproduziam o ambiente das mulheres, brigavam entre si, disputavam, não somavam com Davi, eram como que um estorvo no caminho dele, eram problemas, os filhos eram peso para ele. Davi tentou ter a participação dos filhos, colocando os filhos como ministros em cargos para eles poderem trabalhar e não só mamar na corte. Davi procurou fazer alguma coisa, mas ele não conseguiu unir os filhos. Os filhos eram desunidos, concorrentes, brigavam entre si, e Davi não tinha uma família. Quando ficou velho, não tinha uma mulher para cuidar dele, teve que arranjar a Abisag, a sunamita. O Davi é um exemplo na Bíblia de quem errou bastante. Só não errou tanto quanto o filho dele, Salomão, que extrapolou. Mas Davi teve várias mulheres, além das esposas oficiais. Ele teve concubinas também, que eram mulheres só para relações sexuais. Então ele deu um péssimo exemplo. E Deus permitiu que muita coisa acontecesse com ele para que aquilo ficasse caracterizado como algo mal e que não deve servir de exemplo para ninguém. Além das mulheres e das concubinas, o Davi ainda botou os olhos, quando um dia passeava pelo Palácio Real, em uma mulher que tomava banho. Naquela época não havia banheiro nas residências, ela tomava banho do lado de fora, o tempo era quente e provavelmente ela ficou nua ali num ângulo que Davi podia ver, era muito bonita. Davi perguntou quem era, o marido estava na guerra, Urias, e Davi mandou chamar Batseba e se deitou com ela. Por coincidência, porque Deus estava naquilo tudo, ela concebeu uma vez só, e ela estava na época fértil e engravidou. E mandou dizer a Davi: olha, eu engravidei, e agora? Bom, começou, digamos assim, uma espécie de um inferno para Davi, mas era tudo debaixo da providência de Deus para que o bem viesse depois. A vida de Davi foi revelada ali, ele passou vergonha terrível
pública diante de todo o povo. Por fim, Deus matou aquela criança porque não queria um fruto de pecado de adultério como filho de Davi. Nem sabemos que sexo teve aquela criança. Mas aí vem o texto que eu quero trazer para você em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 24. Então, depois que a criança morreu, então Davi veio a Batseba para a consolar e acabou se deitando com ela. Ele já tinha estragado a vida da Batseba, mandado matar o marido dela, e ele veio consolar a Batseba. A ideia que temos é que não foi uma vez só, ele ficou com ela, fazendo carinho, tentando fazê-la esquecer a tristeza, e se deitou com ela. E então, deve ter sido várias vezes. Ela veio a conceber, teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Coisa interessante essa expressão. O Salomão não era mais filho de um adultério, era consequência da misericórdia de Deus. O filho do adultério morreu. Davi matou o marido da mulher e Deus matou o filho, mas agora a Batseba, quebrantada, humilhada, veio a se casar. Era permitido. Se tornou mais uma esposa de Davi. Só que agora, de forma diferente, ela não foi apenas um objeto sexual para Davi, mas Davi veio dar atenção a ela. Com a consciência pesada, agora sim Davi pôde ser um esposo. Interessante, às vezes Deus permite malhas acontecerem, uma infidelidade no casamento, para despertar os dois. É triste, é duro, aquilo marca, cria um trauma, a gente não esquece mais daquilo, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário para que os dois se despertem. Às vezes é necessário acontecer algo duro num casamento para os dois acordarem e se voltarem para Deus. Salomão já foi fruto de um casamento aceito, legal, casamento direito. Mais uma esposa, como as outras, e foi um casamento. Então, o Salomão foi fruto de um casamento. E Deus amou o Salomão. Aí Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, estou lendo o versículo 25, e o profeta Natã chamou o Salomão de Gedidias por amor do Senhor. E quem criou o Salomão foi o profeta Natã, um professor particular para o Salomão. Salomão foi criado na presença do Senhor, ensinado nas coisas de Deus, amado pelo Pai. E claro, não precisa nem falar, muito mais pela mãe. Salomão foi fruto de amor. O pai, a mãe e o profeta se dedicaram a amar o Salomão, cuidar da educação dele. A educação que ele recebeu foi a melhor que se pode ter. O Salomão diz no capítulo 4 de Provérbios que o pai dele parava, se assentava com ele, contava histórias e explicava e ensinava lições preciosas. Davi não fez isso com nenhum dos outros filhos, ele não tinha nem tempo para isto. Mas agora, por causa daquele pecado, um pecado injustificável, por causa daquilo, o Davi se arrependeu e se dedicou à esposa, acariciou a esposa, pôde ter tempo para o filho Salomão, e foi este que Deus preparou para ser o rei no lugar do pai. Eu quero procurar generalizar isto como um princípio bíblico.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi pecou muito na área sexual, até que com a Batseba extrapolou todos os limites, fez algo inaceitável em qualquer país, em qualquer cultura, à luz de qualquer lei. O que ele fez foi algo totalmente injustificável. Aquilo foi terrível, horrível, aos olhos dos homens, quanto mais aos olhos de Deus. Mas aí Deus mostrou mais um princípio da natureza dele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Salomão foi fruto da graça de Deus na vida de Davi, no seu pecado com a Batseba. Por causa daquele pecado, o Salomão teve a atenção de um pai e de uma mãe. Os outros não tiveram isto, mas o Salomão teve. Deus permite que situações difíceis venham sobre nós para que daí advenham bens. Existe até um ditado popular, há males que vêm para bens. No caso bíblico, o que nós podemos afirmar é que onde abundou o pecado e Deus não assina o pecado, superabundou a graça. Isso sim vem de Deus. Não importa o passado, importa o presente. O que você está fazendo agora? Se arrependeu? Você se humilhou diante de Deus? A sua vida está aos pés de Deus. Então não importa o que de horrível você fez no passado, porque o sangue de Jesus nos apaga todo o passado. Essa é a beleza da pregação do Evangelho. O Evangelho é para pecadores, não é para bonzinhos, nem para religiosos, moralistas. O Evangelho é para pecadores. A esses Deus quer usar. Deus usou o Salomão como ninguém antes. Deus amou o Salomão e depois Salomão se desviou, mas isso é outra história. Salomão não pode jamais na eternidade, onde ele vai estar ardendo no fogo do inferno, ele não vai poder jamais alegar que não teve todas as oportunidades aqui na terra. A graça de Deus trouxe oportunidades para ele. Mas e o Davi também, porque o Davi pôde ser um pai, o que ele nunca tinha sido antes. Dificuldades nos trazem para mais perto de Deus. Uma pessoa trabalha muito, não tem tempo para nada, até que ele tem um acidente, se arrebenta, se quebra todo, sem poder continuar aquela vida. Agora ele vai se dedicar mais ao Senhor, vai ter mais tempo para Deus. Deus é maravilhoso. Ele permite que situações difíceis venham sobre nós. Ele mesmo age para que o diabo possa colocar um espinho na nossa carne para a gente não se envaidecer, a gente não se engrandecer. Todos os homens de Deus, mulheres de Deus, as pessoas que foram muito usadas pelo Senhor, todas tinham o espinho na carne. O Moisés tinha, o Abraão tinha, a Sara tinha. Cada um daqueles que Deus usou e quer usar no presente tem um espinho na carne. Graças a Deus por esse espinho, apesar de ser mensageiro de Satanás para nos atingir, ele exerce uma função necessária, que é quebrantar o nosso eu, para a gente não se envaidecer. Se Deus não providenciar um espinho, daqui a pouco a gente vai se achar o grande, o maravilhoso, vai sair voando igual um balão de vaidade, a gente vai se sentir o tal, porque vai achar que merece alguma coisa. Meu irmão, reconheça na sua vida o espinho que Deus colocou na carne, ou cada situação de humilhação que você passa como uma grande oportunidade de conhecer a graça de Deus. Uma situação de humilhação estará dando a grande oportunidade de você se voltar para Deus e ser usado por Ele. O que passou
pode realmente ficar enterrado, sepultado, desde que você tenha um coração sincero agora e diga: eis-me aqui, Senhor, deixo tudo, largo tudo, eu quero o Senhor, daqui por diante só o Senhor. Você já disse isso para Deus? Se não, diga agora, você vai ver o que Deus pode fazer daqui por diante na sua vida.